A paz do Senhor a todos os irmãos, pastor André Moreira, pastor auxiliar nas Assembleias de Deus em Itumbiara, Goiás. Meus irmãos, nós temos uma alegria de mais uma vez poder comentar mais uma lição neste inigualável e estimado grupo, e nós agradecemos à diretoria pela confiança e pelo carinho com que nos tem tratado. Introdução. Na lição desta semana, nós iremos tratar algo de suma importância. Um assunto ou tema, melhor dizendo, de uma atualidade muito grande. Isto se deve ao fato de que nós vivemos realmente uma crise de ministério ou de ministérios na igreja contemporânea. Quando nós falamos em crise, o que eu quero significar com isso é que nós precisamos pontuar a autoridade das Escrituras estabelecendo aquilo que ela ensina como verdade. E nós já estudamos os dons espirituais, pontuamos a necessidade e a atualidade deles, falamos sobre os dons ministeriais e hoje, pela graça de Deus, nós vamos tratar de um ministério específico dentro da casa do Senhor, que é a figura do presbítero, bispo ou ancião. Eu gostei muito da verdade prática da nossa lição, onde se diz o seguinte: o presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. A figura do presbítero, que é também um preposto do pastor, no sentido moderno do termo e da palavra, é uma figura daqueles obreiros experientes na casa do Senhor, que já passaram anos de maturação espiritual e que agora estão a serviço da igreja no auxílio do pastorado das igrejas locais. O presbítero, ele é a figura de um obreiro que está ao lado do seu pastor local, o ajudando na condução do rebanho, principalmente em questões espirituais. Eu me lembro de um artigo há muitos anos que eu li sobre a crise do presbitério ou do presbítero na igreja, onde o autor daquele artigo ele falava sobre, não no sentido saudosista, mas no sentido de voltar à memória alguns anos atrás e nos lembrar de que, quando recebíamos um presbítero na igreja do Senhor, da igreja do Senhor, em nossas casas, quando se realizava algum culto, havia necessidade, pedido de unção com óleo, o presbítero é aquele que estava à frente dessas coisas. Então havia, de fato, 5, 10 ou mais anos atrás, um respeito pela figura deste homem de Deus, que é reconhecido pela igreja local como presbítero, né? E hoje nós temos uma crise de credibilidade e uma falta, talvez, sem analisar o mérito da questão, mas simplesmente nesta introdução, levantando a questão, no sentido de um desprezo a esses obreiros. Isso inclui os diáconos, os presbíteros, inclusive pastores, evangelistas, onde as pessoas mais novas, aqueles que vieram para a igreja recentemente, não têm esse apreço por homens denodados que estão a serviço de Deus, de sua palavra e da igreja. Então a lição é uma oportunidade para nós pontuarmos exatamente a necessidade de se ater ao fato de que a igreja precisa de homens idôneos que estejam ao lado dos pastores locais
para o exercício pastoral e para o exercício pedagógico da igreja, no sentido de ensinar, a palavra de Deus e no sentido de pastorear a igreja do Senhor Jesus ao lado de seu pastor local. Então vamos aqui adentrar nesta que é uma das mais importantes lições desse trimestre. Tópico 1. Então, prosseguindo o nosso estudo, vamos abordar aqui o primeiro ponto da nossa lição, que na verdade tem 3 subdivisões, né? O ponto é a escolha dos presbíteros. E aí, este ponto, ou tópico, se divide em o significado da função, a liderança local e as qualificações. Analisando de forma geral a nossa lição e pontuando aquilo que realmente é importante, nós verificamos que a instituição dos presbíteros na igreja, ela é extremamente bíblica. É claro que nós temos os dons ministeriais, ou os dons na forma de pessoas dadas à igreja, e que essas pessoas são uma bênção para a igreja do Senhor. Pastor Caramuru Afonso Francisco nos lembra do livro escrito pelo saudoso pastor Severino Pedro da Silva, que menciona as chamadas, o título do livro, A Igreja e as 7 Colunas da Sabedoria. Nesse livro, o pastor Severino Pedro da Silva estabelece que as 5 primeiras colunas, elas são de fato os dons ministeriais, e as 2 outras são os presbíteros e diáconos da igreja. Deus dotou a igreja com instrumentos humanos para que a igreja fosse edificada e para que se provoque a maturação, a maturidade espiritual da igreja do Senhor. E para que haja o desenvolvimento de uma vida cristã sadia através da aplicação da palavra de Deus pelos dons ministeriais e também pelos presbíteros da igreja, e que haja também a manifestação dos dons assistenciais através dos diáconos e auxiliares da igreja do Senhor. Então essa provisão, ela vem da parte de Deus. Deus estabeleceu na igreja os seus obreiros. É claro que nós não estamos falando aqui do arranjo humano de uma hierarquia estabelecida, seja nas Assembleias de Deus, seja na igreja presbiteriana, cujos governos eles são diferentes. No nosso sistema de governo, que entendemos nas Assembleias de Deus, que praticamos, nós temos 5 cargos hierárquicos, né? Ou funções ministeriais, melhor dizendo. Então são eles, do início de baixo para cima, por assim dizer, do primeiro para o último na escala ministerial. Nós temos os auxiliares ou cooperadores, chamados em algumas igrejas, nós temos os diáconos, nós temos os presbíteros, nós temos os evangelistas e, por último, nós temos os pastores. Então, esse aspecto da organização ou do arranjo organizacional faz parte de toda e qualquer igreja. Existem igrejas que vão ter apenas a figura do ancião, né, que interpretam à luz do Antigo Testamento as funções pastorais, se recusam a utilizar, se negam a usar o termo pastor, né, numa interpretação errada de Efésios 4:11 e de textos que condenam pastores maus no sentido de fraudulentos, né, e preferem não usar o termo de pastor. Então tem eles os anciãos, tem eles os diáconos e tem eles os cooperadores, né? Apenas essas 3 funções ministeriais, sendo que o ancião
é aquele que talvez represente nós, pastores. O diácono é aquele que trabalha junto com o sistema de social daquela igreja. E os cooperadores, ele, embora na nossa igreja seja o primeiro dos degraus ministeriais, naquela igreja é parecido como um presbítero nas Assembleias de Deus. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo, nós temos a figura do pastor, né, e a figura dos presbíteros e a figura também dos diáconos, cada um também na sua função. O conselho local de uma igreja presbiteriana é composto por esses três, onde o pastor sempre é o presidente do conselho. O corpo de obreiros, os presbíteros e também os diáconos fazem parte daqueles que tomarão a decisão em prol da igreja do Senhor. O que eu quero dizer com isso? Que cada igreja, humanamente falando, ela tem, do ponto de vista humano, o seu sistema de governo. E quando nós estamos estudando essa lição, nós não estamos preocupados em falar sobre hierarquias ou coisas do gênero, mas a função bíblica daquele que na lição é chamada de presbítero, bispo ou ancião, que são equivalentes. Nesse sentido, a nossa lição vai nos dizer que o presbítero, no primeiro subponto, é um título de dignidade dos indivíduos experientes e de idade madura que formavam o governo da igreja local. É um sinônimo de bispo, professor e pastor, onde é utilizados os termos originais aqui, episcopos, didáscalos e também poimen, né? Que são termos equivalentes a, respectivamente, bispo, professor e pastor. A figura do bispo, irmãos, do presbítero, muitas vezes é uma figura que é secundarizada por algumas igrejas, mas há uma importância muito grande na função do presbítero, porque o que vemos nas escrituras sagradas é a figura de um obreiro que exerce praticamente todas as atividades de um pastor. O texto bíblico base da lição, que está em Tito capítulo 1, versículos 5 a 7, Paulo recomenda a Timóteo: olha, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como te mandei. Então nós temos a informação de que o apóstolo Paulo orienta Timóteo, orienta Tito, para que se estabeleça obreiros locais na ilha de Creta. Então o que nós verificamos é que estes obreiros que seriam estabelecidos em Creta por Tito eram presbíteros, ou, de fato, aqueles que comandariam, em sentido espiritual, a direção das igrejas locais ali em Creta. Então nós já vemos na igreja primitiva o estabelecimento de presbíteros, de obreiros que eram professores, didáscalos, de obreiros que eram pastores, ou seja, pastoreavam, cuidavam espiritualmente daqueles irmãos que estavam nestes locais e que também supervisionavam os trabalhos que eram realizados ali. Então, a necessidade do trabalho ou a necessidade da obra fez com que o apóstolo Paulo recomendasse a Tito que estabelecesse presbítero de cidade em cidade. Então, a função de um presbítero não é simplesmente o assentar-se em um púlpito, mas é auxiliar os pastores locais em suas funções ministeriais. Ele é basicamente um preposto do pastor. É aquele que pode celebrar casamentos, é aquele que pode ungir enfermos, é aquele que pode inclusive oficiar batismo e também fazer
a unção com óleo em nome do Senhor. Então, cada um, é claro, devidamente assistido por um pastor, autorizado por esse. Então, o que nós vemos é que a própria necessidade da obra de Deus fez com que se estabelecesse presbíteros na igreja do Senhor, para que a igreja pudesse andar bem, para que a igreja pudesse exercer o seu ministério no sentido de abençoar as pessoas entre as quais ela estava estabelecida. O apóstolo Paulo cuidou de organizar a administração das igrejas de uma forma muito interessante, separando um grupo de obreiros para tal trabalho. Paulo instruiu estabelecer presbíteros em diversos lugares e cidade. Está claro assim que o aspecto pastoral da função exercida pelos presbíteros nas comunidades cristãs antigas. Irmãos, coisa boa é quando a igreja segue aquilo que está na palavra de Deus. Nós vivemos realmente uma crise de ministério, onde obreiros, sem entrar no mérito da questão, muitas vezes não são respeitados pela sua posição ministerial. Não que posição ministerial seja causa de imposição de respeito, mas existe o que nós poderíamos chamar de dignidade da função. Em tempos atrás, quando alguém recebia um presbítero em sua casa, era como receber um pastor. Tal era a honra que tais irmãos tinham diante da igreja do Senhor. E com o passar do tempo, as pessoas, eu não sei se é uma falta de ensino, eu não sei se é por causa dos maus obreiros, não quero entrar no mérito da questão, mas o que nós vemos é que já não há esse respeito à dignidade ministerial. E nós precisamos falar isso. Precisamos pontuar aquilo que está estabelecido na palavra de Deus. Não é um aspecto negativo que vai fazer com que a igreja mude o seu comportamento em relação aos obreiros do Senhor. Então nós precisamos elevar o que está escrito. O que é que está escrito? Paulo mandou a Tito que estabelecesse presbíteros na igreja. Para quê? Para apacentar essas igrejas, para cuidar dessas igrejas. Então o pastor ele tem a função, o presbítero tem a função, e isso está dito aqui no terceiro subponto, que o presbítero é um pastor, um apacentador de ovelhas. Eu acho muito interessante quando o apóstolo Paulo vai falar sobre essa questão, e eu vou deixar depois escrito aqui, Atos capítulo 20, e os versículos estão espalhados aqui a partir do versículo 17. E de Mileto, Paulo mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis desde o princípio, ou do primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. E aí, pulando para o versículo de número 27 e 28, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, episcopos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então não é o pastor Elinaldo Renovato de Lima que está dizendo que um pastor, que um presbítero, melhor dizendo, é um apacentador de ovelhas, mas é a própria Bíblia. Para apacentardes a igreja de Deus. Para quem ele disse isso? Versículo 17 responde: aos anciãos, ou seja, aos presbíteros locais. E eu acho interessante que Paulo faz também uma exortação no sentido de encorajá-los a ter uma posição. Então, há necessidade de uma atividade apologética por parte daqueles que estão à frente da igreja. E os presbíteros são, de fato, aqueles que, em sua grande maioria,
são os responsáveis pela condução, juntamente com os pastores, da Igreja do Senhor. E nisso, irmãos, há uma gama de coisas que nós poderíamos desenvolver. O preparo espiritual do obreiro, o preparo intelectual do obreiro, o presbítero, embora nós não defendamos aqui o carreirismo ministerial ou eclesiástico, ele é um futuro pastor ordenado. E eu acredito que a maioria dos nossos presbíteros recebem o dom ministerial de pastor. E a igreja futuramente os reconhecerá, porque a igreja não faz presbíteros. A igreja não faz pastores. Quem faz presbíteros, quem faz pastores é o próprio Deus. A igreja apenas reconhece por meio do ministério local, no caso de cooperadores, diáconos e presbíteros, e através das suas convenções, no caso de evangelistas e de pastores. Então Paulo vai lembrar aos presbíteros aqui de Éfeso, que depois de sua partida entrarão no meio de vós, lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. E aqui eu pergunto, onde está a ação presbiteral? Onde estão os presbíteros empunhando a palavra de Deus, no sentido de pontuar as doutrinas centrais da palavra do Senhor? E isto é apacentar. É o que nós estamos lendo aqui. Pastor Elinaldo vai dizer que a palavra de Deus expressa qualificações bem objetivas para o exercício fiel desta função. Tais qualificações estão descritas em Tito 1, 6 a 9, 1 Timóteo 3, 1 a 7, bispos, Na palavra de Deus, aqui mesmo, em Atos capítulo 20, onde o presbítero, os termos presbítero e bispo são usados intercambiavelmente e que denota também de forma bastante clara a função pastoral do presbítero. Então nós precisamos de uma vez por todas entender que os obreiros auxiliares, na figura do presbítero ou dos presbíteros, são aqueles que auxiliam os pastores ordenados, no nosso contexto atual, na pregação da palavra de Deus, no ensino da palavra de Deus e na condução espiritual do rebanho do Senhor. E em tempos de pandemia, eu até trago uma nota aqui, uma nota devocional no finzinho desse ponto. Já não se fazem presbíteros como antigamente. Uma ocasião dessas, um obreiro foi chamado a orar por uma pessoa e orou. E a irmã pediu que fosse ungida com óleo em nome do Senhor, cumprindo o que está escrito na palavra de Deus. Não é moda, é doutrina, é o que está escrito. E o presbítero não tinha o azeite ali, o óleo, para ungir a irmã em nome do Senhor. Vai fazer uma visita e não leva uma das ferramentas importantes no ministério de um presbítero, que é um frascozinho de azeite ou de óleo de oliva, desses que nós ungimos. E aí eu pergunto, isso também não é exercer o ministério, a função presbiteral ou do presbítero? Onde estão os nossos presbíteros? Qual a preocupação dos nossos presbíteros? Então, nessa pandemia, as pessoas há uma necessidade de serem assistidas, de serem ministradas, de orarmos pelas pessoas, muitas vezes ungí-las em nome do Senhor. E não podemos, irmãos, negar-nos a digna função que o Senhor nos deu, onde não é simplesmente tomar posse de um púlpito e pregar apenas em 4 paredes a palavra de Deus, mas ao exercício do presbitério, o exercício do pastorado
fora das quatro paredes da igreja, nos leitos de enfermidade, orando pelas pessoas, ungindo com azeite, aconselhando as pessoas, usando até mesmo das mídias sociais, até mesmo de WhatsApp, que muitas pessoas só sabem mandar mensagens de corrente, figurinhas e etc., mas não aproveitam, por exemplo, o grupo da igreja local para fazer trazer uma palavra da parte de Deus, seja ela de que nuance, de que aspecto for, mas uma palavra vinda do céu. Então, pelas qualificações bíblicas do presbítero, o presbítero é um apacentador de ovelhas. Não nos esqueçamos disso. Tópico 2. Segundo ponto da nossa lição, a importância do presbitério. Então nós vimos que no primeiro ponto nós temos uma introdução geral a toda essa lição, por assim dizer, a lição de número 11. No primeiro subponto, o pastor Elinaldo Renovato de Lima faz aqui a definição, o significado do termo, e eu achei muito importante quando diz o seguinte, citando o texto de 1 Timóteo 4,14: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado com a imposição das mãos do presbitério. Foi dessa forma que o apóstolo Paulo lembrou a Timóteo, aconselhando acerca do reconhecimento do ministério do jovem pastor pelo conselho de obreiros. O Novo Testamento classifica esse corpo de obreiros de presbitério, grego presbiterion, substantivo de presbítero, um conselho formado por anciãos da igreja ou por um grupo de igreja. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos claramente, tranquilamente, a atuação do presbitério ou do colegiado de obreiros da igreja primitiva. Não somente localmente, mas também de forma colegiada. A igreja em Jerusalém, ela era composta de apóstolos e presbíteros. E isso, irmãos, está muito claro em Atos, capítulo 15, versículos 2, 6. Olha só. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos, notem, e aos anciãos sobre aquela questão. Versículo 6. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. Versículos 9 a 11. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça de Jesus Cristo, como eles também. Então, o que nós vemos aqui, dentro do texto sagrado de Atos, capítulo 15, que no primeiro concílio, ou na primeira convenção da igreja primitiva, quem estavam lá? Estavam lá os apóstolos e estava lá também os anciãos, os presbíteros da igreja, que já participavam da tomada de decisão ou decisões importantes para a continuidade da igreja do Senhor Jesus. Versículo 4 do capítulo 16 resume muito bem a ideia, ou esta ideia, quando o texto diz: e quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Veja, irmãos, a importância do colegiado, a importância do concílio aqui e essa tomada de decisão com relação ao procedimento
a ser adotado em relação aos gentios que se convertiam. Decisão tomada monocraticamente pelos apóstolos? Não. Decisão tomada depois de discussões, participação de Paulo, de Pedro e também dos presbíteros da Igreja do Senhor. Então essa resolução de problemas foi tomada não somente pelos apóstolos, mas também pelos presbíteros da Igreja do Senhor, que está claro nos textos aqui. O presbitério deve ser valorizado, pois desde os primórdios da Igreja nós temos a sua existência. Eu marquei aqui na lição, nesse terceiro subponto, quando diz que o rebanho do Senhor será ainda mais bem atencioso se os presbíteros de nossa igreja for preparado para uma atuação mais efetiva no governo da igreja. Foi o que eu disse. Os presbíteros, eles não são concorrentes dos pastores ordenados. O presbítero é consagrado, é apresentado à igreja para que ele exerça o ministério da palavra, que auxilie na visitação dos enfermos. Irmãos, está na Bíblia, está na palavra de Deus. Paulo escrevendo a Timóteo, está na lição, capítulo 5, versículo 17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então esses anciãos, à semelhança dos apóstolos, também tinham o ministério da palavra. Lembram-se que na consagração dos diáconos, o que fora dito pelos apóstolos foi exatamente que eles não deveriam deixar de exercer o ministério da palavra e da oração para atender às mesas? Deixa eu ler. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio ou necessidade. Versículo 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, as funções aqui estão claramente delineadas, né? O presbitério, o conselho de presbíteros, o colegiado de presbíteros existe para auxiliar o ministério pastoral, em que, no governo da igreja, como pastores, auxiliares, o que mais? Trabalho na palavra de Deus e na doutrina bíblica, é claro que nós estamos mencionando. Então, os nossos obreiros, os nossos presbíteros precisam se lembrar desse detalhe. Se lembrar de que precisam exercer a palavra, o ministério da palavra, o ministério da oração em prol da causa de Cristo. Eu acho muito importante, porque esses subtemas que eu tenho falado aqui, eles são repetidos, eu acho que de forma proposital pelo pastor Elinaldo durante toda a lição. O dever de apacentar, sobre comandar e estar à frente da igreja, sobre a unção dos enfermos. E eu me lembrei do livro do saudoso pastor João de Oliveira, o livro Sê Tu Uma Bênção, livro que eu tenho até hoje, onde fala sobre as qualificações dos obreiros, dos sacerdotes, e que por extensão se aplicam de forma tipológica para os obreiros do Senhor. Ao sacerdote não poderia ser cego. Cegos espirituais são os que não podem ver as coisas divinas, portanto não podem servir sendo cegos. O obreiro, o presbítero precisa ter visão espiritual, visão da obra de Deus, visão do trabalho que precisa ser feito. Não pode ser cego. O materialismo cega, e um presbítero não pode ser
e olhar a vida apenas sobre o prisma material, mas precisa ter uma visão espiritual da obra de Deus, uma visão divina, coxeadora. Os coxos são os que não possuem andar firme, sofrem de alguma anomalia, não se podendo confiar em tais pessoas. São pessoas que não têm firmeza espiritual, não têm firmeza doutrinária, não têm firmeza no sentido ético espiritual. Nariz chato. Esse é um dos defeitos mais notados, pois fica exposto. Refere-se aos que entram em questões alheias. O obreiro tem que ser discreto, tem que saber ouvir. Por isso que nós temos, já dizia o velho ditado, nós temos um par de orelhas e apenas uma boca. Ouvir mais e falar menos. E evitar de entrar em questões que não nos dizem respeito. Deformidades. No sentido espiritual, refere-se à pessoa que cresce inconvenientemente. Quantos presbíteros, irmãos, negligenciam o estudo da palavra de Deus, negligenciam um bom curso teológico, negligenciam a formação teológica, bíblica de um obreiro, tão necessárias para o obreiro. Ou o contrário, obreiros que são verdadeiros fontes teológicas, mas que não possuem uma gota de unção de Deus. Os extremos aqui, como já dizia o pastor Antônio Gilberto, são muito perigosos. Tanto aqueles que crescem muito na graça e pouco no conhecimento, como também aqueles que crescem muito no conhecimento e pouco na graça. Igualmente perigosos. Pés quebrados, fala sobre os que não andam perfeitamente na presença de Deus. São os que sofreram de certos desastres na vida espiritual e não se recuperaram. Mãos quebradas, falam sobre aqueles que são inaptos para o ministério, não trabalham, não visitam, não exercem o seu ministério. Corcunda, que apenas olha para baixo. No sentido espiritual, são os que não olham para as coisas do céu, não têm uma perspectiva espiritual das coisas. Sem fé. É possível ter obreiro sem fé? Olhe para o seu lado. Olhe para a situação na qual você está introduzido. Não, são os que não cresceram convenientemente no conhecimento de Cristo. Os tais ficam ameninados na igreja. Não têm maturidade cristã espiritual. Não cresceram devidamente na sua maturidade. Belida nos olhos, trata-se de uma enfermidade que vai pouco a pouco enfraquecendo a visão. Curta e somente vê as coisas que estão perto, não vê ao longe. Sarna são aqueles que naturalmente contaminam os outros com questões que não lhe dizem respeito. Questões administrativas, elas estão a cargo da direção da igreja, da presidência da igreja. Quantos escândalos nós temos visto de obreiros entrando em questões que não são suas, impingem, representam o mal estético, fala de pessoas que são abomináveis diante da sociedade, quebradura, que fala sobre defeitos de caráter na vida do obreiro, obreiros que fisicamente são imperfeitos, moralmente não têm uma conduta sã e que têm não têm vida espiritual. Pastor João de Oliveira, de fato, profeticamente e lindamente, espiritualmente, escreveu esse livro. Nós o recomendamos, embora eu acredito que não há mais tiragem, pelo menos até o dia de hoje, desse importante livro. Então é isso, terminamos aqui o ponto de número 2. Tópico 3. Tópico de número 3, os deveres do presbitério. A lição, o ponto aqui, o tópico, ele é dividido em 2 subtópicos, aliás 3, que na verdade é o que eu disse, há uma repetição proposital do pastor Elinaldo de questões ao longo da lição, como apacentar a igreja, como a liderança dos presbíteros, atividades como a unção
dos enfermos. Vamos lá. Os deveres do presbitério. Os presbíteros têm o dever de alimentar o rebanho de Deus com a exposição da Santa Palavra. O apóstolo Pedro bem exortou aos presbíteros da sua época acerca desta tarefa. E eu vou até ler, porque é um texto muito importante. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3. Mas vamos ler a partir do 1. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Eu começo aqui dizendo que os dons ministeriais, eles são dados à igreja. E nesse ponto existe uma frase antiga que eu convido os irmãos a se lembrarem, meditar nela, que diz que Deus não dá igrejas a pastores, mas dá pastores à igreja. Trazendo para os presbíteros, Deus não dá igrejas para presbíteros, mas concede obreiros, presbíteros à igreja. Acima de nós, obreiros do Senhor, independente de qualquer patente ministerial que se possa ter, de titulação ministerial, existe uma autoridade maior sobre as nossas vidas, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia o chama, e principalmente nessa passagem que lemos, sumo pastor. Todos nós, pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, cooperadores, nós somos obreiros auxiliares do grande pastor das ovelhas, que é o Senhor Jesus. Então, nesse exercício ministerial da nossa parte, nós estamos fazendo o quê? Cooperando com Jesus, apacentando ou auxiliando no pastoreio das suas ovelhas, nas ovelhas e na igreja que pertencem ao Senhor Jesus. E Pedro diz ali de forma bastante interessante, não como tendo domínio sobre a herança de Deus. A igreja não é do pastor, a igreja não é do presbítero. E nós lemos, irmãos, acerca de um indivíduo que achava que era o bambambam, desculpa a expressão goiana, de que era, quem sabe, o próprio dono da igreja. E isto o Espírito Santo fez questão de deixar registrado em uma das epístolas do apóstolo João, deixa eu só confirmar, terceira epístola de João, capítulo único, versículo 8 a seguir. Portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o que é mal, mas o que é bom. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Então, no Novo Testamento, o apóstolo João,
ele vai falar de um indivíduo que se achava dono da igreja, que é esse sujeito chamado Diótrefes. Não recebia as correspondências do apóstolo João, e quando pessoas eram enviadas pelo apóstolo e por outras autoridades da igreja, ele não os recebia. E os irmãos na igreja que tinham contato com o apóstolo, ou que tinham contato com aqueles que vinham da parte dos apóstolos, ele os expulsava da igreja. É a figura do mau obreiro. De obreiros que pensam que são donos da igreja. Nós não somos donos da igreja, nós somos servos de Cristo. E aqui eu até lembro o termo ministro, né? Eu, pela graça de Deus, sou pastor ordenado pelas Assembleias de Deus, sou ministro do Evangelho, mas o termo ministro aí não é status superior, mas ele demonstra o que é o ministro à luz do Novo Testamento, servo, escravo de Cristo. Então o obreiro ele foi estabelecido na igreja para auxiliá-la em seu crescimento espiritual, para auxiliá-la em sua função espiritual. Os presbíteros formam um conselho da igreja local cujo objetivo maior é atuar na formação espiritual, social, moral e familiar do povo de Deus. Nunca foi a função do presbitério, a função dos obreiros do Senhor, ter o domínio sobre a herança de Deus, que é a igreja, mas auxiliar no seu pastoreio. Então o obreiro deve ter postura diante de Deus, de que é apenas um mordomo. Ele está cuidando de posses, cuidando de valores espirituais, físicos, materiais, que não são seus. Ele é apenas um mordomo. Liderar a igreja local. A liderança da igreja local tem duas esferas principais de atuação: o governo e o ensino. E aqui, irmãos, o obreiro deve ficar na vocação que foi chamado. Se ele não exerce o cargo pastoral de uma congregação, de uma igreja, atenha-se às suas funções. Não se sobreponha ao seu pastor, mas seja um auxiliar, um ajudador. Não seja um dificultador do ministério do seu pastor local, mas seja um facilitador. Aquele que ombreia, que está de ombros junto com o seu pastor, dirigente da congregação, seja ele presbítero, evangelista, pastor, até mesmo um diácono. Nós fomos colocados na igreja para que a igreja flua, para que a igreja deslanche, para que a igreja ande, e não para colocar percalços, dificuldades e obstáculos diante daqueles que estão à frente da obra de Deus. Liderar o rebanho de Deus, segundo o Novo Testamento, é estar disponível para servir e não para ser servido. Isso é próprio do ensino de Jesus. Ensinar e governar com equidade e seriedade é o maior compromisso de todo homem de Deus chamado para tão nobre tarefa. Somos chamados para cuidar da igreja, para cuidar de almas, para cuidar das pessoas. Nós fomos consagrados, fomos ordenados, não para ficar na posição de simples fiscais, mas na posição de ajudadores, conciliadores, aconselhadores. Eu me lembrei de um texto, deixa eu passar para os irmãos. Romanos, capítulo 15, versículo 32. A fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco, descansar convosco, se alegrar convosco. Esse é o desejo de todo pastor, de todo obreiro. É de ter momentos de alegria uns com os outros. A isso nós chamamos de confraternização. Alegria diante uns dos outros. Proporcionar recreação para o companheiro de ministério, para o colega de ministério. E não problematizar, trazer problemas, trazer dificuldades
Essa não é a função do obreiro, não é a função do obreiro auxiliar. É claro que aqui eu guardo as devidas proporções, estou falando em linhas gerais, né? E por fim, ungir os enfermos. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. A unção com óleo, irmãos, é coisa seríssima e é vedada a qualquer membro da igreja. Somente os pastores evangelistas e presbíteros podem ungir com azeite em nome do Senhor. Isso não é simplesmente uma proibição, mas uma recomendação, porque quando se vai ungir o enfermo em nome do Senhor, geralmente nós com isso aconselhamos. E muitas vezes a pessoa está enferma e Deus pode falar através de uma enfermidade. Nem todas as enfermidades são originadas por pecado, mas Deus por vezes fala através de enfermidades. E em um momento como esse, não é simplesmente encher o dedo com óleo e colocar na testa da pessoa, mas ministrar a palavra de Deus a essa pessoa. Deus pode tocar, pode falar ao coração dessa pessoa, que está sendo ministrada por um presbítero, evangelista ou pastor, e de repente pode se lembrar de algum pecado, de alguma coisa que talvez Deus esteja tratando com ela. E nesse contexto, o que acontece? A pessoa se arrepende. E aí, por isso que nós temos, talvez, no meu entendimento, o texto vai continuar dizendo: e a oração da fé salvará o doente, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Não é a unção que vai fazer com que haja perdão dos pecados, mas é a contrição, o arrependimento diante de Deus desse enfermo que de repente, após um aconselhamento, a oração ministrada por um presbítero cheio do Espírito Santo, se arrepende dos seus pecados e o Senhor restaura novamente a saúde dessa pessoa. Olha a seriedade, irmãos, do exercício fiel do ministério de um presbítero, que é o foco da lição. Não é simplesmente saindo com 9 litros de óleo e sair ungindo todo mundo indiscriminadamente. A unção com óleo é uma prática bíblica, deve ser feita por pessoas autorizadas e da maneira correta, após a ministração da palavra de Deus, de maneira bíblica. E a promessa está aí. A oração da fé, a pessoa pode ser curada em nome do Senhor. Não há poder algum espiritual no líquido, mas o líquido, o azeite, ele é tipo, ele representa o poder do Espírito Santo. Ele representa o poder do Espírito Santo. E, representando o poder do Espírito Santo, representa a ministração da terceira pessoa da Trindade, ministrando vida, ministrando cura e saúde para o enfermo. Isso é glorioso. Muito glorioso. Então nós precisamos entender isso, ver o que está escrito na Escritura e cumprir. O membro da igreja local tem de se sentir à vontade para procurar qualquer um dos seus presbíteros e receber a oração ou uma palavra pastoral. Tal obreiro foi separado pelo Pai e pela igreja para atender a essas demandas. Por isso é necessário, caro presbítero, caro evangelista, caro pastor, viver uma vida de oração, de consagração, porque espera-se de um presbítero, de um evangelista, de um pastor, principalmente, que tenha uma vida de oração, para que em momento oportuno ele chegue, ore e o Senhor atenda a sua oração curando as enfermidades. Que Deus abençoe. Conclusão. Concluindo, irmãos, os presbíteros, eles têm exercido função importante na Igreja do Senhor ao longo de toda a sua trajetória, de toda a sua história. Como foi dito aqui na nossa conclusão, nas Assembleias de Deus no Brasil, os presbíteros exercem este serviço pastoreando as congregações
Eles cuidam da execução dos principais tarefas da igreja, evangelização, ensino da palavra. Portanto, esses obreiros precisam ser bem selecionados e também valorizados pela igreja. A igreja apenas reconhece. Há muitos obreiros vocacionados trabalhando pelo Brasil afora, pelo mundo afora, como presbíteros, e são dignos de honra por parte da igreja. Então nós precisamos reforçar isso e não diminuir a autoridade das Escrituras. Como disse William MacDonald, as exigências para o presbitério bíblicas, elas são muito rígidas. Então se pede muito. Não é no sentido de dizer que o obreiro é perfeito, mas se exige compromisso com a palavra de Deus da parte do obreiro, da parte do presbítero, do evangelista, do pastor, do diácono, de todos aqueles que têm função de liderança na igreja do Senhor. Portanto, que Deus nos ajude, que o Espírito Santo do Senhor nos dê da sua graça para exercermos o ministério de forma harmônica entre nós, obreiros do Senhor, e também debaixo da direção e da graça de Deus. Que Deus abençoe os nossos presbíteros, homens valorosos, dignos de duplicada honra no desempenho de suas funções, suas atividades no corpo de Cristo. Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus.